Oiê, sou a doutora Paty Terrível, pediatra, e hoje trazendo, como sempre, novidade para vocês. Hoje estamos começando o podcast Fala aí, doutora Paty. Toda quarta-feira, em todas as plataformas e no YouTube, eu vou trazer um conteúdo exclusivo para vocês, com convidados, vou falar um pouquinho da pediatria, trazer a maior dúvida das mães. Vamos comigo? Então hoje, para começar, eu resolvi ser entrevistada e vou contar um pouquinho para vocês quem é a doutora Paty, da minha história. E para isso, eu trouxe meus queridos amigos da Rush, Cláudio e Diego. E aí, fala aí, doutora. Fala aí, doutora Paty. Eu queria que eles se apresentassem só um pouquinho e eu trouxe eles para me entrevistar. Vamos comigo? Pô, pra gente é um prazer esse convite aí e principalmente dar esse pontapé inicial nesse projeto que realmente é assim inovador nessa tua área, né? E pra gente é bem bacana tá dando esse start aí, né, Diego? Fico muito feliz de poder participar do primeiro, né? Tirar algumas duvidazinhas que a gente tá bem afim de tirar aqui. Vamos apresentar, eu sou o Diego, tá? A gente tem juntos um podcast chamado Na Hora do Rush. E estamos aqui com esse projeto novo aqui junto com a doutora, tá bem legal. Parabéns pelo seu começo. Obrigada. Como é que tá se sentindo? Um pouco ansiosa, né? Mas muito feliz aí. Toda vez quando eu tenho um projeto em mente, eu começo a colocar ele pra prática, é muito legal. E vocês trouxeram essa oportunidade aí, então essa trajetória juntos vai ser incrível. Eu tenho certeza que muita gente vai ser beneficiada pela informação que você vai trazer, né? Para as mamães, para o papai de primeira viagem, né? Principalmente, né? Então acho que vai sair muito conteúdo bom. Quebrar vários tabus, né? Porque assim como eu e o Diego, eu já sou papai, né? O Diego ainda não, tá estudando aí essa possibilidade, quem sabe em breve. Mas é assim, a gente tá cheio de dúvidas, né? E acho que muitas pessoas que não tiveram filho sempre tem aquela coisa, pô, vou ser pai, vou ser mãe, né? Esse primeiro contato. E inclusive para diversas pessoas também já são até experientes, já tem 1, 2 filhos, mas criança é sempre aquela caixinha de surpresas, né? Então eu acho que é muito importante essa informação, esse acesso, né? E ainda mais nesse canal novo, se comunicando até com pessoas mais jovens, talvez, né? Enfim, acho que é muito interessante isso tudo, né? Vou começar com uma pergunta diferente aqui. Vamos Diferente lá. Não sei se faz muito sentido pra galera, mas por que a criança ela já é tratada diferente? Porque o corpo está em desenvolvimento, porque tem essa separação, assim, até tantos anos é pediatra, depois dali pra frente você se vira. Tá. É importante a gente saber que, assim, a criança ela não é um adulto pequeno, né? Então, muita gente fala assim, é muito fácil ser pediatra, pega a dose do adulto e divide por 2, pega a dose, né, da medicação. Não é um mundo totalmente à parte, as doenças são diferentes, né, de adulto, o tratamento é diferente. A gente tem que entender todo o ambiente de uma criança, né? Então, a pediatria não é simplesmente pegar uma doença e tratar. A gente tem que ver todo o contexto. Eu acompanho as crianças desde o pré-natal. Então, desde que a mãe descobre que está grávida, ela passa em consulta comigo. Eu oriento como ela se preparar para esse momento do parto, o que ela precisa fazer para amamentação. Então, toda essa abordagem, né, multidisciplinar, a gente não tem que ver só doença, tem que ver caderneta de vacinação, tem que ver desenvolvimento da criança, o que é esperado, o que a gente estimula, o que a gente não estimula. Isso vai até a adolescência. Na verdade, do pediatra vira aquele clínico geral, né? Mas eu falo assim, o pediatra oficialmente a gente atende até os 17, 18 anos aí, né? Quando geralmente os convênios cobrem, porque depois disso muda. Mas tem muito paciente que gosta tanto, eu vou ser suspeita por causa da minha pediatra. Eu passei até os 20 e poucos anos com ela, porque é a referência, né? É aquela médica que sempre acompanhou, sabe o seu histórico. Então assim, geralmente mulher fica um pouquinho mais, depois vai acabar indo pro ginecologista. E o homem quando ele perde a vergonha, né? Então, assim, ele tem aquela confiança no pediatra, mas depois ele começa a ficar com vergonha de passar em pediatra. Aí ele acaba mudando pro clínico. Mas assim, qual a idade, dentro do parâmetro médico ali, o que determina a hora que ela não é mais pediatra? O corpo parou de se desenvolver igual uma criança? O corpo já virou adulto? O corpo ele meio que vira adulto, a puberdade? Tem um momento certo ou é realmente a hora que ela se sente à vontade de, pô, não dá mais pediatra, agora é clínico? Na verdade é mais quando ela não se sente mais à vontade, né? Porque dentro da pediatria existe uma especialidade que é a ebiatria, que é o pediatra do adolescente.
Então, por mais que a mulher tenha menstruado, o homem já tenha tido a puberdade, a gente continua acompanhando. Então, é justamente quando a criança não se sente, criança, adolescente, não se sente mais à vontade de passar no pediatra. Para a mulher tem essa transição tem alguma etapa assim de quando ela é encaminhada para o ginecologista, vai ter a primeira relação sexual ou aí não é mais pediatra, ou pode acompanhar os dois, ou tem aquela questão também já menstruou? Como é que funciona essa questão especificamente da mulher? Acompanha os dois, né? Porque às vezes ela menstruou nova, 12, 13 anos, apesar de ser um pouco precoce, né? Sim. E aí como é que faz? Aí ela já é encaminhada para o ginecologista e fica só no ginecologista, que ele assume, ou fica os dois ali atuando? Na verdade, isso varia muito de cada pediatra, tá? Eu fiz a pediatria porque eu gosto dessa questão de ser a médica de referência para criança. Então, criança ou adolescente. Então, quando a minha paciente menstrua, eu gosto de continuar acompanhando sim. Eu só encaminho para o ginecologista quando tem alguma coisa que eu não me sinto capaz de tratar ou alguma coisa muito específica da área. Mas no começo eu oriento tudo sobre menstruação, eu faço toda inclusive consulta sobre sexualidade, eu converso com o paciente, tanto menino quanto menina, eu introduzo tudo isso. Porque eu gosto de ser a referência desde que a criança nasce até a adolescência. Aí. Show de bola. Eu e o Diego, a gente tem 1000 dúvidas, né, cara? O Diego já começou logo com os 2 pés no peito aqui lá. E eu vou começar rebobinando a fita, porque assim, a gente conheceu a doutora Paty, e até na primeira impressão ela falou, pô, tudo bem, prazer, doutora Paty, terrível. Eu falei, não, tá tudo bem? O que terrível, de onde que vem? Você é muito brava com as crianças, doutora Paty? Ou não, o terrível, o que é o terrível? Explica pra quem não conhece a doutora Paty. Terrível é sobrenome? Como é que é isso? Isso aí é a primeira pergunta que todo mundo faz, assim que entra no consultório, né? Ou quando vai marcar consulta, fala, nossa, mas é terrível mesmo, né? Usou esse apelidinho. É meu sobrenome. Meu nome é Patrícia Maranhão Terrível. O Maranhão vem da Espanha, o Terrível vem de Portugal. Então é uma geração aí já por parte terríveis. De pai e mãe? Parte de pai. O Maranhão é da parte da minha mãe, né, da Espanha, e o Terrível da parte do meu pai, de Portugal. Então, realmente é uma impressão que tu não fala, mas fala terrível, não, é terrível mesmo, o significado é terrível, não é traduzido. Mas ou seja, eu sou boazinha. Seus antepassados matava a galera mais espadada e arrancava a cabeça. Então, eu não sei, né? Porque assim, eu fui já atrás da história, né? Então vem desde lá de Portugal, mas tem uma hora que a gente não consegue mais puxar, né? Mas todo mundo fala, é desde a época lá do Ivan o Terrível, né? Que todo mundo associa isso daí. Não sabemos, mas é da mesma versão de Portugal mesmo. E como é que começou essa paixão aí por pediatria? Como é que tudo começou? Como que deu esse start? Você vem de família de médicos, vem dessa área da saúde? Ou simplesmente surgiu, ou foi um dom? Como é que despertou esse começo? Você já entrou na faculdade já pensando em pediatria? Já. Eu fiz medicina para fazer pediatria. Quando eu era pequena, meu pai é médico, meu pai é cardiologista, né, clínico geral. Já vem então na área da... Já vem, né, e o que eu sempre gostei do meu pai é que quando eu passava com visita, né, os pacientes dele falavam assim, nossa, seu pai é o melhor médico do mundo, ai, seu pai é uma segurança, e eu falava assim, o brilho no olho, né, dos pacientes do meu pai, de ser essa referência, ai, qualquer coisa que eu preciso é seu pai, eu falo assim, não, eu quero ser isso pra alguém, né, eu quero significar isso pra alguém. E aí, quando eu era bem pequenininha, começou quando eu nasci. Quando eu nasci, a minha pediatra, né, na sala de parto, na hora que eu nasci, eu já agarrei o estetoscópio dela. E aí, meu pai já falava, ih, meu Deus, essa vai ser médica, né? Já tá arrancando o estetoscópio já da pediatra. E aí, quando eu era pequenininha, eu falava, eu quero ser que nem a tia Massai. Eu quero ser que nem a tia Massai. Eu nunca falei que eu queria ser que nem meu pai, né, de atender adulto, porque eu gostava de criança e eu queria ser criança. E aí, quando eu era pequenininha, eu falava que eu queria ser que nem a tia Massai. E aí, antes de entrar na faculdade, eu já perguntava para ela sobre cursos, o que eu precisava fazer, o que eu precisava estudar. Então, eu fui para medicina já para fazer pediatria. E na própria faculdade, ligas, eu acompanhava sempre a minha pediatra, né? Então, jantares de laboratório, congressos, tudo que eu podia, eu sempre, tia, posso com você? Posso com você? Né? O meu sonho era ser que nem a tia Massai, porque ela era minha referência. Apesar do meu pai ser médico, era uma dor de barriga, liga pra tia Massai. Eu tô com febre, liga pra tia Massai. Então, essa referência que ela foi pra mim, que eu sempre quis ser pras crianças. Show de bola. E hoje em dia, eu tenho o prazer de atender com ela no meu consultório. Ela tem 74 anos, se não me engano, 75 anos. Ela ainda atende, ela atende na sala do lado, né? E eu tenho o maior prazer de
ter essa inspiração, né, e ver que eu falava, nossa, meu sonho é atender no consultório com ela e aprender e sou eternamente grata a tudo que eu fiz. Foi assim que eu comecei a pediatria. Eu ia te perguntar se tinha realmente alguma referência, uma pessoa inspiradora, você já meio que já, ela realmente foi a tua... Foi minha mentora aí, desde o comecinho, e né? o mais legal é que essa volta que a vida deu, né, cara? De hoje em dia vocês estarem ali trabalhando juntas. Exatamente. Ela, na verdade, meu pai sempre atendendo no consultório com ela, né? Então eu via as festas de final de ano deles no consultório e falava, eu ainda vou participar disso, eu ainda vou fazer. E assim que eu abri o consultório, eu já comecei a atender com ela junto e sou muito grata. E é isso, a pediatria pra mim, essa referência vale que o Diego tinha perguntado, é ser essa pessoa referência desde que a criança nasce. Então, assim, eu acompanho o parto, né? Então, eu tô lá presente quando a criança chega ao mundo e ser essa referência para qualquer coisa. Espirrou, me manda mensagem, tá com dor de barriga, me manda. Eu saber quem eu tô falando e não você simplesmente chegar num pronto-socorro porque seu filho tá com febre e você não sabe quem é o médico que tá lá. Mas o bom pediatra, ele conquista a criança ou ele conquista o pai? Os dois. Os dois. Né? Então, assim, os pais que têm que ter a confiança, né, dos pais, de verem. Então, assim, no consultório, eu tô sempre atendendo de roupas, lúdico, eu não uso jaleco, né, eu uso pantufa, eu sento no chão, eu brinco com as crianças. E o objetivo disso, óbvio que eu gosto, me divirto, né, todo mundo fala, nossa, parte tão estressante o seu trabalho, né, mas o que eu gosto é isso, é para poder trazer a criança para o meu mundo, né, então, assim, quebrar aquele paradigma. Eu sempre fui contra de ter no consultório eu de jaleco, uma mesa e o paciente atrás. Eu acho que durante muito tempo a medicina colocou essa barreira entre o médico e o paciente. Afastava, né? Afastava, né? Isso colocava num pedestal. E eu sempre fiz questão de sair desse pedestal, porque são seres humanos iguais, né? Então, e essa confiança que eu fui conseguindo com os pais, deles verem não só pela parte técnica, né? Mas a hora que eles entram no consultório, eles verem que a criança... Tem muita criança que me liga, inventa doença. Fala assim, liga pra doutora Paty, tô com dor de ouvido. Aí elas me ligam, aí a criança não tem nada, ela só quer ir lá no consultório e me ver. Ah, eu tô com saudade da doutora Paty. Isso pra mim é incrível, né? Porque... É algo humanizado, né? Exato. Eu acho que realmente essa humanização gera essa aproximação, entre aspas, né, da criança, dos pais, com você, do profissional. Exatamente. E aquela confiança, né? Gera aquela confiança. Assim, essa coisa lúdica que você fala, o que faz um bom pediatra? Essa coisa lúdica é muito importante, né? Você faz um teatro, alguma coisa para você entrar, o mundo da criança ali, como é que o pediatra ele entra ali, né? Já é provocação isso, que você já tinha o que você queria fazer, pô, eu quero atender criança. Eu acho que quando você pensa nisso, você já sente o lúdico, que é brincadeira, que é aquilo. Isso acompanha o bom pediatra e se você faz algum curso, o que ele tem que fazer para ele pegar desse jeito com a criança, né? Tá. Se é só tato ou se tem um treinamento ali pra... Não, na verdade, assim, minha inspiração é o filme Patch Adams. Não sei se vocês já viram, né? Que é um médico que se vestia de palhaço e atendia, né? E essa foi minha inspiração. A hora que eu vi esse filme, eu chorava. Eu falei, meu Deus, eu quero ser que nem ele. Porque é ser tratado o paciente individual, né? Então, no próprio filme ele fala uma hora... Porque a gente chega na rotina da faculdade, de tudo, esse é o paciente da apendicite, esse é o paciente da cólica renal, e ele chegava e falava assim, não, qual é o seu nome? Ah, você é o Diego. Qual é o seu nome? Ah, você é o Cláudio. Prazer, Cláudio. Isso sempre me tocou muito, né, de não ver o paciente como um órgão, então não é o paciente que tem a doença tal, quem é o paciente que está por trás? A minha faculdade, que é a OSEC, a gente, durante 6 anos eu tive psicologia médica, eu tive muito essa questão humanizada. Tinha o Dr. Ville, um grande professor que nos deixou aí, mas ele sempre ensinou muita gente a ser diferente, não ser simplesmente um médico técnico, né, mas um médico humano. E isso sempre foi gerando tudo isso, meu pai também, então tem todo esse envolvimento. Então, quando eu penso na hora de chegar uma criança, eu quero respeitar essa criança. Gente, criança não é besta, né? Então, a gente ficar também com uma coisa muito lúdica, tipo, a criança fala, eu sou idiota. Não é isso, né? O lúdico é você deixar a criança no ambiente dela. Então, por exemplo, eu não uso jaleco, porque a criança associa que quando vai usar avental vai tomar uma injeção, vai tomar uma vacina. Nossa, né? verdade isso, hein, meu? Então, a gente mesmo relembra, né, de quando a gente... Já fica talvez aquela coisa meio pesada, né?
Então a criança entrar no consultório todo colorido, Uma tudo... pessoa de igual para igual, ela já de igual pra quebra igual, talvez aquele medo, né, da aquele criança. medo mesmo, né? É você baixar e olhar no olho da criança, né? Então você nunca examinar a criança de cima pra baixo, é você, tipo, ajoelhar e olhar no olho da criança, tipo, ela vai se sentir igual, né? Ela vai... Teoricamente, assim, a maioria das vezes que a criança, né, que alguém vai no médico, né, lógico, tem as visitas de rotina, né? Mas normalmente você vai no médico quando você tá ruim. Então, instintivamente, eu acho que a gente já associa isso, né? Tipo, você já associa... tô indo no médico, já é um momento meio que delicado, né? Já tenso. Sim. E você comentou de formação. Eu ia perguntar como que é a formação de um pediatra. São 6 anos, né, de medicina. Se eu não me engano, é mais 2 de residência, especialização, é isso? E como é que foi especificamente a tua formação? Você se formou, você comentou agora, mas me conta mais sobre isso. Tá, então vamos lá, que o negócio, eu falo, pra gente chegar nisso, a gente tem que ter uma formação. A gente quer saber tudo o que acontece aqui. A gente conhece a doutora Paty, mas a gente tem essas dúvidas todas, né, cara? E eu acho que é importante pra galera também, porque eu acho que os pais que vão procurar um médico, um pediatra, querem entender essa história toda, né? Com certeza. Então eu acho que eu penso pelo meu filho, pô, mas você estudou aonde, né? Aonde você estudou? Você se formou aonde? Como é que foi? Né? Legal. Então aproveita esse gancho aí, conta pra mim e pra galera toda que tá assistindo a gente aí. Então vamos lá. Para começar, para entrar numa faculdade, eu fiz 2 anos de cursinho, né? Para entrar numa faculdade, entrei numa faculdade em São Paulo, na USEC, fiz 6 anos de medicina lá. E quando você acaba a medicina, você presta residência. E aí não passei de primeira, fiz mais um ano de cursinho. Depois desse um ano, eu fiz 2 anos de residência de pediatria no Hospital Municipal do Tatuapé, né? E lá, depois disso, eu fiz uma pós-graduação em UTI pediátrica e UTI neonatal. E eu estou cursando ainda agora o MBA na GV, de gestão hospitalar. Mas paralelo a isso, eu fiz curso de reanimação neonatal. Eu sou monitora, eu dou curso de reanimação neonatal. Eu fiz curso de capacitação do método canguru, que é o método das UTIs neonatal, quando a gente coloca a criança no colo, né, os benefícios que isso traz, mesmo em UTIs, eu fiz esse curso, eu também ministro esse tipo de curso. Eu sou do departamento de aleitamento materno da Sociedade de Pediatria de São Paulo, então a minha bandeira mais forte aí é a questão do aleitamento materno, todos os benefícios, vão ter podcasts aí só sobre a amamentação, né, que é o que eu mais gosto. E assim, não paro, né? A medicina, você não pode parar, porque você tem que estar sempre fazendo cursos para se atualizar, independente de diploma, de certificados, de títulos, né? Eu tenho título de pediatria pela Sociedade Brasileira de Pediatria, estou agora indo para o título de neonatologista. Eu trabalho em 2 consultórios. Eu trabalho no consultório na Penha, na Zona Leste, e trabalho em consultório na Vila Mariana, na Zona Sul. O que é um neonatologista? Tá. O neonatologista é o pediatra que cuida desde a criança quando ela nasce até os 28 dias, né? Mas não é no consultório, é num hospital. Então, quando uma criança prematura, um bebê tem que ir para uma UTI neonatal, né? Até os 28 dias é considerado o neonatologista que cuida dessa. É uma especialidade dentro da pediatria. Mas deixa eu te interromper. Isso daí, por exemplo, assim, os pais que já sabem que vai ter uma gravidez de risco, ou que tem, eles que entre aspas, te contratam, ou não? Você fica à disposição do hospital e nasceu naquelas condições, eles te chamam. Como é que funciona isso? Legal. Tem 2 tipos, tá? Tem quando você é plantonista de um hospital. Então, eu trabalho no Hospital Maternidade do SUS, Leonor Mendes de Barros. Lá eu sou plantonista, então lá eu cumpro a minha carga horária no hospital. Independente do parto que tiver, eu estou lá disponível. Porém, os pais podem me contratar também particular. Então, assim, eu acompanho desde do pré-natal, então quando a mãe está grávida, ela faz a consulta e ela pode me contratar para o parto. Então, na hora do parto, eu não faço parto, quem faz o parto é o obstetra, né? Mas tem que ter todo parto tem que ter um pediatra para poder examinar a criança, colocar para amamentar, fazer os primeiros procedimentos. E eu posso ser contratada para isso. Então, o que eu gosto muito... Então é padrão já. Quando a gente está ali no parto, a gente não imagina, acho que é só
o médico ali e tudo, mas já tem sempre ali um pediatra acompanhando tudo. Exatamente, é padrão. É lei, tem que ter um pediatra na sala de parto, tá bom? Tem que ter sempre um pediatra lá pra examinar a A criança. gente nem assim, pensa falar, nisso, né? Você pensa, vai ter já sabia disso, maninho? Não. Que você pensa, vai ter o parto ali, a gente tem que ter, né? Eu sou obstetra. É. E todo mundo esquece E segue da o jogo, gente. né? A mãe, né? Exatamente. A mãe tem que A ter ali. mãe, o anestesista, né? Se Às depender vezes se tem for pai precisar. que tem pai que não assume, pai que não... Exatamente, mas não, precisa ter um pediatra sim nesse momento. E o ideal é você ter o seu pediatra que você já conheça, né? Porque o plantonista vai lá, óbvio, vai examinar, vai fazer os procedimentos, mas você ter o seu pediatra que vai acompanhar com você depois, isso é sensacional, né? E deve diminuir muito o número de risco da criança, assim. Alguém que já conhece desde o pré ali, já tá acompanhando na hora que nascer. Ontem tava conversando com um casal de amigos que teve uma gravidez complicada. Teve que colocar uma parada que segura o útero, laqueadura, acho que é o nome, né? Não, a laqueadura é quando você corta não, você clampeia o útero para não ter mais filho, mas quando a mulher tá grávida, a gente coloca no colo do útero para não nascer. Mas foi isso mesmo, ela colocou. E ela falou que o primeiro encontro que ela teve com o pediatra foi do plano. Ela falou, nossa, pediatra não, como é que é o nome do médico? É pediatra mesmo, quando vai fazer pré-natal? O obstetra. É o obstetra. Ela falou que foi horrível do plano já, mas ela entrou, a experiência foi péssima, muito impessoal, eles foram naquilo que eles queriam, e aí mudou tudo, né? Ela falou que só o que um tinha pedido de exame, a segunda pediu, né? Já mudava totalmente do outro, assim. A diferença, ela falou, eu já tinha que ter feito esse exame antes. O que é essencial você saber quando você descobre que está grávida? Descobri que estou grávida. O que é essencial saber para esse bebê para dar tudo certo no corpo da mulher? Se ela teve algum passado com um problema no útero, por exemplo, o que já é algo que preocupa logo no começo da gravidez? Então, na verdade, quando você descobre que está grávida, você tem que procurar 2 profissionais, o obstetra e o pediatra, né? O obstetra vai fazer toda a questão do pré-natal, olhando para a mulher. Então é quando vai interrogar se tem alguma doença prévia, se tem problema de saúde, hipertensão, diabetes, vai colher um monte de exames, sorologias para saber se está tudo bem. E o pediatra que vai focar no bebê. Então o pediatra vai ver todo o desenvolvimento do bebê durante o pré-natal, como que ele está crescendo, como que está se desenvolvendo, vai orientar a questão da amamentação depois. Então assim, é muito importante porque todo mundo acha que tem que procurar o pediatra só depois que nasce. Né? Então assim, nasceu, então agora eu vou lá procurar. E aí fica pingando de pediatra em pediatra até achar algum que realmente confie, que acerte a linha. Por isso que a gente fala bastante do pediatra no pré-natal, né? Porque você vai olhar e falar, não, essa parte é muito louca, eu quero outro pediatra. Mas é importante você já ter esse pediatra antes da criança nascer. Todo mundo acha que tem que procurar o pediatra só depois que a criança nasce. Agora a gente vai aprender essas coisas mesmo, né? Sim. E o quanto é importante, que nem o Diego falou aqui, de realmente você ter confiança no profissional, né? Então, que nem uma profissional que está até hoje, apesar de ter estudado já muito, né? Sim. Se especializado, você vê que ainda continua se atualizando, estudando, focando. E isso acho que passa uma confiança, né, para os pais, né? Da gente saber quem você vai buscar, né? Realmente uma profissional que está antenada, atualizada com o momento, que por mais que já estudou bastante, continua procurando se atualizar, né? Aprender. Acho que a gente tem sempre algo a aprender todo dia. Com certeza. Eu comecei em 2007, né? Eu entrei na faculdade. Estamos em 2021 e não parei até agora. Não parou até hoje. Está investindo. Como é que é investir nesse lado dos estudos, né, para você? Como que é essa questão de estudo, de investimento na faculdade? Como que é isso nos cursos? Como que é isso para você? Então, é um investimento que a gente vê a longo prazo, né? Nunca é a curto prazo. Então, não é você ver, vou estudar para esse curso, prestar uma prova e acabou. Você vai ver os benefícios disso depois, né? Então, toda essa bagagem que eu tive, eu começo a ver depois de formada, né? Quando você está na faculdade, você fala, meu Deus, né? Onde vai chegar isso? O que vai chegar? Será que vale a pena? Será que não vale? Então, assim, um conselho que eu dou para quem está começando é, gente, olha lá na frente, estuda, o caminho não é fácil, né? Então, assim, procure o que você gosta. Eu sou suspeita, eu amo muito o que eu faço. Eu me divirto, assim, nas consultas, nos plantões. Óbvio que tem a preocupação, né? Eu tenho pessoas doentes, pessoas graves. Mas tem que tentar levar leve, porque você sair todo dia da sua casa, de manhã, voltar no final do dia, às vezes eu faço 24, 36 horas de plantão, e se não for um negócio leve, a gente não aguenta. Não, eu sempre falo o seguinte, que todas as profissões são lindas. Todas são lindas. Não existe trabalho ruim.
O ruim é ter que trabalhar, ter que levantar todo dia para fazer dinheiro. Se pudesse uma vez que o consultório já estivesse bom, mas a rotina realmente faz com que a gente baixe a cabeça, né? Baixa a Acho que é guarda. por isso que ele sempre fala que você tem que fazer o que você ama, né? Então acho que quando você realmente escolhe aquela coisa por amor, eu acho que aquilo te traz uma motivação a mais para você realmente levar aquilo com um sorriso no rosto, né? E com amor você consegue fazer aquilo melhor, né? E eu acho que todas as profissões você tem que ter isso, mas a questão, principalmente na medicina, né? Eu acho que tem que ser realmente um dom, cara, porque acho que você não dá pra ser um médico e fazer a coisa pela metade, né? Porque você envolve a vida de um terceiro e principalmente acho que Você se envolve muito com o paciente? Muito, muito. A gente aprende que a gente não tem que ser envolvido. Mas eu falo, se eu não envolver, eu tô morta. Né? Não tem como, assim. Eu acho você que leva pra casa, cara, essa questão de você chegar em casa com o marido, inclusive mandar um abraço pro Derek, nosso amigo aqui. Isso aí, amor, graças a Deus que eu tenho ele, que não é fácil. Mandar um abração pro nosso amigo Derek aqui. E assim, como é que é? Você chega em casa, às vezes, um dia meio que carregado, assim, né? Falando, tipo, com aquela energia, que nem o Diego falou, meio que se envolveu ali, um caso, às vezes, no hospital, que te deixou triste, um bebê, né? Essa questão que nasceu entre o risco de vida, né? Aquela risco de morte, hoje a gente fala. E como é que é isso? Conta pra gente. Te falar que não é fácil, né? A gente, principalmente na pediatria, na medicina a gente se prepara, né? A gente aprendeu na escola, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Né? Então, assim, quando eu perdi a paciente mais velha na faculdade, antes de fazer pediatria, não que era mais fácil, mas você se comove mais e se aceita melhor, né? Você fala, não, mas já tava velhinho, né? Já tava com essa doença, já foi lei natural, né? Mas assim, quando você perde uma criança, parece que não é justo. Não é justo eu falar pra uma mãe que perdeu o filho dela, né? Então, assim, é muita terapia aí, muita parte psicológica mesmo, porque não é fácil. Eu descompenso às vezes, né? Teve uma mãe que o filho dela faleceu, eu comecei a chorar desesperadamente, a mãe veio e falou, doutora, vem cá. Eu fiquei 4 horas em cima da criança. Desculpa perguntar, qual foi? Você pode falar pra gente qual foi o motivo? Era um bebê prematuro, tá. era um bebê prematuro, pequenininho, mas ele já tava tipo 1 mês e pouco de vida, assim, mas ele pegou uma infecção, né? Mas assim, fiquei 4 horas em cima da criança e a mãe lá comigo, e aí na hora que ele faleceu, eu comecei a chorar, porque assim, nós temos a sensação de que sempre a gente podia fazer um pouquinho mais, né? Nossa, mas e se eu tivesse feito isso, e se eu tivesse feito aquilo? E a mãe virou e falou, doutora, vem cá. Aí a mãe me pegou assim, eu chorando, ela falou assim, eu vi, você fez tudo que você podia, eu só tenho que te agradecer. Obrigada por ter confortado meu filho, obrigada por ter feito isso. Então, assim, não é fácil, a gente não consegue virar as costas e falar assim, ok, chegar em casa e fingir que nada aconteceu, né? Graças a Deus tem minha família, meu pai que sempre me ensinou tudo isso, meu pai que sempre... Quantas vezes eu não cheguei, mas e se eu tivesse feito isso, meu pai, então vamos lá, vamos rever tudo. Você foi tal linha, você fez tal tratamento, e aí? Não tem o que fazer. Tem uma força muito maior do que a gente, né? Então, assim, o médico, ele não ele não pode solucionar todos os problemas, né? A medicina não é para curar, a medicina é para aliviar. Né? Então o importante é a gente não ficar procurando sempre a cura das coisas, mas aliviar as pessoas, aliviar a dor, aliviar o sofrimento. Caraca, muito, né? É forte pra caramba. Forte isso, né? E essa tua frase eu nunca tinha ouvido falar, mas realmente é algo que às vezes coloca o médico como seu super-herói, né? E o médico, ele é de carne e osso também, ele também tem sentimentos, né? Então, acho que tem todos esses lados. E além né? de tudo isso, é que no caso dessa mãe, eu acho que ela entendeu muito numa boa, né? Mas gerenciar a expectativa dos pais, eu acho que é outro ponto que você tem que olhar também com um carinho bem forte, né? Porque o cara tá esperando ali 9 meses tudo acontecer e tal, e já aconteceu, por exemplo, a criança nascer com alguma coisa que eles não sabiam, você não sabia, e, você não me falou que ia acontecer isso, e como foi? É isso, exatamente isso. Nós não somos super-heróis, nós também temos nossas falhas, nós também temos... E, assim, não existe o tratamento correto, o caminho correto, né? Era o raciocínio que você tava lá. A gente fala muito no médico do dia seguinte. É muito fácil você olhar ontem e falar, não, Bel, por que você não fez isso? Era você lá
né? É igual no futebol, né? Ganhou, tá tudo certo. Se perdeu, pô, por que que não, por que né? que não Por que não colocou outro jogador que tava no banco? Exatamente, né? Então, assim, mas assim, trabalhar com pais é muito difícil. Por isso que a gente vê que a pediatria tá ficando em falta, ninguém mais quer fazer, né? Pediatria não dá dinheiro, né? Porque não tem procedimento, não tem cirurgia, não tem nada, né? É isso, é o bate-papo, né? É o acompanhamento, né? É o acompanhamento. Então, assim, trabalhar com pai, mãe, avós não é difícil, porque nunca é só com a mãe. Ou só com o pai. É o pai, a mãe, a avó, a vizinha, o cachorro, o periquito. Todo mundo comeu receitas que Todo deu certo. mundo comeu receitas. Todo mundo, na minha época eu fazia isso. Essa mulher, essa novinha aí não sabe nada, né? Então é lidar com essa expectativa de todo mundo da família, é você acalmar e você mostrar que podem confiar em você. Então toda vez que tem algum problema assim, eu falo, não, chama. Porque a avó fala isso, então chama a avó. Vem aqui no consultório. Vamos Você já conversar. sofreu preconceito por essa questão, que nem você falou da idade? Existe isso do médico novo com o médico mais velho? E como é que combate isso realmente? Existe. Qual que é a Muito. fórmula que você usa para realmente se posicionar, vamos dizer assim, né? Então, ainda tem, né, o preconceito, apesar de eu não ser mais tão novinha, né, mas as pessoas ainda têm, ainda mais desse meu jeito lúdico, né, de atender, mas quando você chega e você se porta e você mostra o que você está fazendo, né, o que você sabe, o que você está falando, você mostra estudo científico, você mostra estatística, você mostra tudo, você fala, não, pera lá. E a questão das redes sociais, né? Quando eu entrei nas redes sociais, no meu Instagram, no meu YouTube, a maioria das mães já chega no meu consultório por indicação de alguém, entrou na rede e fala... Porque assim, antigamente era, vai lá na doutora Paty terrível. Eu não vou levar meu filho na terrível, sabe? Quem é ela, o que ela fez? As pessoas vão, a primeira coisa, é digitar na internet quem é essa. Né? Então as redes sociais me ajudou em questão disso, a fortalecer a pessoa que eu sou hoje, né? A doutora Paty que eu tenho hoje, eu respeito por isso. Acho que com o tempo, né, você vai mostrando realmente seriedade no trabalho. Mas é uma coisa normal também, né, mano? Você chega lá pra tomar uma injeção, a enfermeira tem 18 anos, fala, E aí, na verdade, por tudo, acho que hoje em dia, independente da idade, né, cara, assim, como o profissional, o médico, para as pessoas leigas, né, eu costumo falar que é igual ao mecânico, né? Porque eu acho que tem que ser de confiança, né? Eu acho que tem que ser realmente uma indicação. Por mais que você fale 300 títulos ali, certificado, diploma, estudo, eu acho que quando vem uma indicação, quando realmente você vê, e isso a doutora Paty, você vê que ela tem uma bagagem de muitas pessoas te indicando. Eu acho que isso realmente é o seu ponto positivo do teu trabalho, né? Sim. Porque o que eu falo que a comparação com o mecânico é mais ou menos essa. Sei lá, você vai uma pessoa leiga levar o carro no mecânico, né? E aí aquela história, às vezes pode ser uma correia super simples ali, mas você não entende. Se o mecânico for aquele cara que você não tinha confiança, ele inventar que tem que trocar 700 peças, e você fala o quê? Beleza, troca, cara, né? E mais ou menos na medicina é mais ou menos isso. Você pode chegar ali, pode ser uma coisa teoricamente mais simples, e você sair dali tranquilo, como o médico pode realmente te assustar, ou não te passar o diagnóstico certo, né? Exatamente. Então, acho que tem que ter a base da confiança, né? E na pediatria, essa confiança, ela demora, né? Porque assim, você vai num dermatologista, por exemplo, você fala assim, eu quero Botox. Você vai, você paga. Uma hora depois você já vai olhar no espelho e você vai ver o resultado. Você vai falar, gostei, não gostei, vou em outro, não vou. É bom ou não é bom? O pediatra é a longo prazo, né? Você vê os benefícios do pediatra quando seu filho estiver saudável lá na frente. E aí você fala, nossa, olha, tudo que a Paty recomendou, eu fiz, meu filho tá. Então assim, esse é um problema da pediatria, é um preconceito que eu sofro na pediatria. Porque as pessoas acham que ir no pediatra é pesar e medir. É você levar, pôs na balança, mediu, ok. Não é. Eu analiso a criança desde que ela entrou na sala. Como ela tá andando, se ela tá engatinhando, se ela tá falando, como que ela olha pra mãe dela, como que a mãe olha pra criança, como que é a interação da mãe com a criança, da criança com os brinquedos, da criança com a outra criança na recepção, como que ela me recebe. Então, assim, mais do que o exame físico, eu checo carteirinha de vacinação, como que é a relação da criança na escola, o que ela come, o que ela não come, dá o cardápio da criança. Só que isso os pais não veem, eles acham que é ir no pediatra, pesar, medir e acabou, tá liberado. E deixa eu perguntar, agora veio uma curiosidade que você comentou, que você repara realmente nessa relação da criança com os pais, né, essa situação toda. Você já chegou a notar algo estranho de você realmente comunicar aos pais, de tipo, sei lá, uma agressão, algo mais diferente, uma marca realmente de talvez fosse uma agressão, algo que fosse fora do normal e questionar isso? Já chegou a acontecer com você, não? Já.
E como é que é isso, assim, pra você enquanto profissional, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque a gente não pode julgar, a gente não pode levantar uma lebre, porque se a gente perder a confiança desse pai, ele não volta depois. Agora, em pronto-socorro é diferente, né? Se a gente chegar em pronto-socorro, uma criança que a gente suspeita de um abuso, de uma violência, de alguma coisa, aí a gente tem total liberdade de segurar essa criança lá no pronto-socorro com a gente, acionar assistente social, acionar a polícia, acionar o que for, né? E segurar a criança lá até a gente ter, tipo, realmente a certeza do que foi, de quem foi. E aí entra a psicologia, entra tudo isso. No consultório é mais difícil, né? Porque se a gente desconfia alguma coisa, então assim, eu não consigo falar numa primeira consulta. Mais delicado, né? É muito mais delicado, porque senão a mãe não volta depois, né? A mãe, o pai, seja lá quem tiver, tipo, não volta depois com a criança, né? Então é isso, a gente tem que ter esse olhar o tempo todo com a Que criança. passa a ser um outro problemão, assim, porque eu entendo a responsabilidade disso, né? Você vê uma marca ali, você fala, putz, eu acho que essa marquinha aqui é de uma contusão, né? Alguém apertou, alguém segurou, aí você levanta a suspeita. Aí você vai falar pra uma mãe, ou pra um pai, né? Que tá lá, ou pros dois. É difícil, porque primeiro ele vai achar que tá desconfiando. acusando. Se for eles já não vão voltar, beleza. E se você não for, vai falar mesmo, o pediatra tá me acusando. É, aí não, porque assim, É aí tá o pai e a delicado. mãe, aí tá o pai e a mãe, não, ó, ela sofreu uma agressão aqui. Automaticamente vai fazer assim, ó, um pro outro. O pai vai olhar pra mãe e a mãe vai olhar pro pai, porque se não for A não nenhum ser nem que outro, sejam pais separados, aí possa até levantar uma lebre de um contra não, aí o outro, automaticamente é o que não tá na sala, É. bateu. É, Assim, ou não, não é nem se só junto. pai, né? Aí vai padrasto, vai tio, Ou tia. na escola, às na vezes a escola. criança também vai Ixi. pra escola, pode ser um amiguinho, sei Então, lá. a gente tem Ou que se tomar fica com muito babá, cuidado. né? Então o trabalho da pediatra, que nem a doutora Paty colocou, é muito além só de chegar ali e que o pessoal acha que é o padrão, né? Exato. E isso vai num bom pediatra também, dele realmente chegar e enxergar essas outras questões. Sabe o que eu ia te perguntar? Entrar um pouco pro teu lado pessoal. Né? Já que a gente está aqui conhecendo a doutora Paty, né? Doutora, quem que é por trás? Eu não ia perguntar uma coisa. A doutora Paty era uma criança terrível? É. Como é que era a doutora Paty enquanto criança? Você era aquelas crianças de antigamente que subia em árvore, quebrava, né? Eu quebrei tudo que tinha direito. Eu jogava bola, eu subia nisso, subia naquilo, já fiz judô, tudo quebrei todos os dedos do pé, da mão, braço, tudo. Como é que era a doutora Paty? Eu não quebrava, mas eu tenho 2 irmãos, né? Um mais velho e um mais novo. Mas eu sou a que mais dei trabalho em casa para meus pais, né? É mesmo? Por quê? Conta pra gente. É muita energia, né? Por isso que eu falo, quando a mãe vira e fala assim, eu acho que meu filho tem TDAH, né? Acho que ele é hiperativo. Eu falo, gente, não, ele é criança, né? Tipo, criança tem que brincar, criança tem que... Então, assim, é muita energia. Eu dei trabalho mesmo pros meus pais, não admito não. Eu era chamada na escola. Mas, assim, nunca fui mal educada, né? Então, assim, minha mãe do Jardim 2 ao 3º colegial era chamada nas reuniões dos professores. Você falou aí que os pais falam isso. Os pais estão meio doidão hoje, assim? Tipo, qualquer coisa a criança tem algum problema absurdo. Ontem ela não falou, meu Deus, ela já tem alguma coisa neurológica. Então, eu acho que assim, a nossa geração, vou falar nossa, né? A nossa geração, nós somos muito ansiosos, né? Nós que viemos aí na informática, no Google, a gente quer uma coisa, a gente vai lá, digita e já sabe a resposta, né? Uma coisa que antigamente não, a gente ia tipo pesquisar. Então, a gente quer tudo pra ontem, a gente quer tudo resposta, a gente não aceita o tempo. Então, assim, meu filho tá com 6 meses hoje e ele não sentou. Ai, meu Deus, tá atrasado. Meu filho não tá falando. Meu filho não tá se desenvolvendo. Nossa, eu tô com febre. E assim, agora vai uma reclamação. Não é uma reclamação, vai um desabafo. WhatsApp, né? O WhatsApp é uma coisa que eu passo meu WhatsApp para meus pacientes, mas eu estabeleço regras, porque senão, gente, é o dia inteiro. Entendeu? Meu filho espirrou. Eu falo, tá bom. Tipo, lava o narizinho O sistema dele. imunológico tá legal. Entendeu? Lava o eu narizinho acho que dele. deve ser também complicado você passar algo por WhatsApp, porque assim, você não tá vendo a criança, você não tá examinando, né? Então se você ignora é porque ignorou o WhatsApp. Se você passou algo aí, mas você não tá vendo, você pode, olha, talvez seja aquilo, e se não for? Aí o cara vai te acusar que... Exato. Mas eu falo assim, calma, amanhã a gente vê de novo, entendeu? Então assim, meu filho não dormiu essa noite. Tá bom. Amanhã. Meu filho tá chorando, doutora, o que que é? Aí eu até brinco, né? Eu tenho um meme no WhatsApp que eu tenho vontade de mandar, mas óbvio que eu não mando, né? Tipo, é uma bola de cristal, assim, tipo, vamos ver a minha bola de cristal pra saber o que seu filho tem. Como eu vou saber, gente? A criança começou a chorar, tipo, o que que ela tem? A criança tá com febre, tá bom, medica e vamos esperar 2 dias pra gente ver o que é. Então, assim, os pais estão doidão nesse sentido, de querer
solucionar rápido. E o fato de você ter o WhatsApp do médico, acha que, tipo, pode mandar o dia inteiro, madrugada, e o médico tem que responder. Se você não responde, vem a cobrança. Não, doutora, eu te mandei, você não me respondeu. Eu falo, gente, eu respondo, mas tem horário pra isso, né? Tipo, eu vejo quando é uma emergência, quando não é. Tem que ter realmente mais uma questão mesmo de uma emergência, né? Aquele telefone, você tem que ter um bom senso, né? Pra exatamente. usar aquilo para um canal positivo, e né? foto de fralda, gente. Foto. Como é que é isso? Foto de bosta, né? Não, mas como é? A galera sai mandando assim. O outro neném tá azul, responde aí por quê? Exatamente. Ai, doutora, olha, é normal? Aí é uma foto de um cocô verde. Aí eu falo, não sei, gente. Tipo, seu filho o pai dele é o Hulk, então é normal lá. Não, gente, assim, eu falo, tons de amarelo, tons de verde, tipo, são normais pra criança, entendeu? Mas assim, é uma angústia, uma ansiedade do tipo... E quanto que, eu vou perguntar aqui, quando que a gente sabe se uma criança está com febre? 37 já é aquele ditado, 37 é febre ou não é febre? Não acima é dos febre. 38, como é que é isso? 37,8, acima de 37,8 é febre. E existe aquela questão da gente esperar, que nem vai ter gente falar, pô, mas quando começou a febre, espera um pouco ou não espera? Como é que é isso? Começou febre, criança tem que levar já. Não tem que levar para nenhum lugar. 37,8 é febre, tem que medicar o pequeno e aguardar, gente. Tem que aguardar de 48 a 72 horas em casa. Não adianta sair correndo pro pediatra ou pro pronto-socorro. A gente não consegue examinar no primeiro dia de febre. A maioria das doenças das crianças são virais, né? São causadas por vírus. Então, a cura sozinha, não precisa de remedinho, não precisa de antibiótico, não precisa de chá. Isso é legal. Ela vai, então, naturalmente ter que criar aqueles anticorpos. Ela vai adoecer naturalmente para ficar resistente. Exatamente. E as pessoas não têm ansiedade. Então não têm paciência, desculpa, né? Aí entra a ansiedade do tipo, ai meu Deus, meu filho fez febre, que sai correndo pro socorro. Não, gente, calma. Aquele velho ditado da avó, sabe? Tipo, medica, espera aí um pouquinho. Ou seja, você que tem um filho tem que comer um bolinho de terra, né? Pra criar anticorpos logo. Adoro. Não, tem que lamber chão mesmo. Vitamina S, né? Sujeira. É o melhor anticorpo pra criança. Eu queria saber qual que é o diferencial da doutora Paty Terrível, né? Assim que você fala, meu, por que as mães, os pais, né? Por que as pessoas, né, tem que procurar a doutora Paty assim, enquanto pediatra? Qual que você acha que é seu... eu acho que é porque ela responde full time no WhatsApp. Né? Ó, chame a doutora Paty, ela vai responder vocês 24 horas de brincadeira. Não, qual que é o seu diferencial? Você fala assim, meu, realmente é o teu jeito lúdico, você está sempre estudando, é um pouquinho de cada um? Tá. Que é eu isso? acho que assim, o fato de eu estar sempre estudando, né, me atualizando, essa questão que assim, eu nem gosto de falar, mas eu aprendi e eu reforço quando eu coloco que eu sou uma pediatra humanizada, né, eu acho um absurdo porque todo médico deveria ser humanizado, mas a gente sabe que hoje em dia, infelizmente, não é assim. Né? Então, o fato de você olhar a criança nesse contexto, olhar todo o cenário em volta da criança, a questão da amamentação, quando eu falo que eu sou uma pediatra pró-amamentação, que também deveriam ser todos os pediatras a favor da amamentação, mas a gente sabe que hoje em dia dá trabalho. Vocês vão ver aí nos próximos podcasts o quanto conteúdo tem de amamentação. Eu estudei tanto de amamentação. Você se especializou nisso, né? Especializei em amamentação. É uma coisa que tem tantos benefícios e as pessoas vão pro mais prático, né? Então, assim, meu filho não tem leite, ele não tem quantidade. Tudo bem, a gente tem um monte de coisa para fazer antes de colocar uma fórmula numa mamadeira e dar para essa criança. Mas o mais fácil, na nossa geração, né, de querer tudo muito rápido, a gente vai lá e taca a mamadeira. Então, assim, tem tanta coisa que a gente pode fazer. Então, esse é uma das meus diferenciais também, de defender e suar junto com a mãe. Então, tem mãe que vai no meu consultório a cada 2 dias até eu conseguir colocar essa criança para amamentar. Então, tem muita coisa que a gente pode fazer antes de desistir. E o fato de eu olhar a criança. Então, assim, quando eu vou examinar, eu examino criança no colo da mãe, eu examino criança no chão, eu sento no chão para examinar, eu explico sempre para a criança. Então, olha, agora eu vou escutar o seu coração. Aí eu pego um boneco, eu coloco no boneco, ensino a criança o que vai acontecer com ela. Porque ela não é idiota, então você tem que explicar para a criança o que vai acontecer. Agora eu vou ver o seu ouvido. É uma luzinha, tá vendo essa luz? Então é essa luz que eu vou colocar aqui. E eu explico para a criança o que vai acontecer. E é tudo muito mais fácil, a criança entende o que vai. Não é de repente você pegar uma criança e enfiar ela numa maca, segurar a cabeça dela, enfiar o palito na boca dela para examinar ela. Existe algum estudo, algo que você vem notando da interferência da tecnologia nas crianças, hábitos que vem mudando, comportamentos ou até a própria saúde? Eu falo isso porque na psiquiatria já tem um estudo que traz paralelo entre
o aumento da depressão e o aumento do consumo de tecnologia, né? Na área pediátrica, você vem notando alguma diferença nas crianças com a tecnologia chegando? Elas já chegam já muito viciadas no celular? Porque você falou dos novos pais da nossa geração. A gente fala nossa geração, né? Porque eu não tenho filho, mas a gente está criando já as crianças de outras maneiras que nossos pais criavam. A gente já tem mais ajuda. Deu um problema, a criança gritou um pouco mais, o cara tá com o celular na mão dela lá com um negocinho e dá-lhe musiquinha de piriri pororó, tá umas horas. Você vem, desde 2007, né? Você vem notando alguma mudança nas crianças no geral com o comportamento, com o crescimento da tecnologia? Total. Assim, a gente fala que o uso de telas, teoricamente, não é recomendado antes dos 5 anos de idade. Caraca, mas a gente sabe. Né? Hoje em dia é um ano a criança com iPhone ali já no Instagram postando. Exatamente. Né? E nessa pandemia isso aumentou muito mais, né? Porque tá o pai e a mãe de home office, né? Tem que fazer comida, tá a criança lá, não tem empregado, não tem nada. Então, assim, a pandemia até vai ser um podcast só sobre isso, os efeitos colaterais da pandemia, né, para as crianças. Porque a gente teve muito problema em relação na escola, com isso. também as crianças ficaram em aula online, ali deu atraso de desenvolvimento. Então, quando a gente usa muito a tela para a criança, a gente tem isso porque a criança ela hiperfoca na tela, né? Então, assim, a criança, gente, a gente vive numa sociedade. Então, assim, quando ela está desenvolvendo, ela tem que ouvir. Então, esse barulho está vindo daqui. Você que está falando, então esse barulho vem daqui. Né? Então, assim, quando você tá na tela, que você fica só olhando a tela, você não presta atenção em tudo que tá acontecendo. Você quer ver eu ter chilique, eu tá num restaurante e tá aquela telinha na frente da criança e os pais conversando, tá aquela telinha na frente dos pais, entendeu? Isso é horrível, gente, porque a criança, ela precisa ouvir o barulho do garçom chegando, das pessoas conversando, tipo, isso é o desenvolvimento auditivo dela, visual e tudo mais. Quando a gente coloca a tela, atrapalha isso. Então, por isso que a gente fala que não é para usar tela nas crianças. Teoricamente, isso vai prejudicar, talvez, até na própria questão da concentração dela, pode gerar também distúrbios nesse lado. Total, concentração. Quantas vezes você não pega uma criança, tipo, travou o aplicativo, ela pega o celular e joga no chão? Tipo, se a gente veio de uma geração que já não tem paciência, que quer o resultado rápido, as crianças estão vindo isso muito. Não, eu ia falar isso. Eu já não almoço se eu assistir alguma coisa. O que já falam que é errado. Porque quando você tá comendo, você tem que prestar atenção na comida, exatamente. Né? Eu não consigo. E pro pai... O celular tá ali, por causa até do trabalho, às vezes, né? E vira uma anestesia, porque chora, passa a mão, não resolve. Faz carinho, não resolve. Aí põe lá a galinha pintadinha pra tocar. Isso na internet sobre porque chora, passar a mão, não resolve. Estamos aí a Siri e Cleo ao vivo com a gente. Explica aí. Se eu com dúvida se o celular escuta a conversa de vocês, né? Cada dia tá mais provado. A Siri veio participar e tá achando o bico aqui, não deu nada. Mas voltando, vira uma anestesia, vira um remédio, porque a criança chora, põe um negócio ali, funciona, acabou. Exatamente. E a gente vem notando que essa cena no restaurante, de ver a criança com o negócio ali, eu já cansei de ver, sabe? E eu entendo, porque se eu fosse criança, eu ia querer comer, vendo a galinha pintadinha, não vendo meus pais falar um monte de groselha. Exato, mas é pros importante. dois lados, né? Que é aquela coisa acho que hoje em dia a gente vive num mundo talvez de falta de tempo, né? Antigamente as pessoas acho que tinham um pouco mais tempo. Hoje em dia tem que ter acho que um pouco de tudo. Acho que a gente vai entrar numa outra questão que a gente não dá nem pra entrar nesse lado, não vai render. Mas eu acho que o resumo é a falta de tempo, talvez, né? Antigamente, às vezes, as pessoas tinham um único emprego que sustentava a casa toda. Hoje, talvez, o pai e a mãe têm que trabalhar. Às vezes, os dois têm que trabalhar no primeiro emprego, no outro emprego. Não, a nossa geração já foi criada pela TV, eu acho. Exato, gente, mas assim, se a gente pensar, ok, eu concordo, eu sou uma que tem mais de um emprego, mas a gente fica pensando tanto nisso, pensando tanto em ganhar dinheiro para pagar uma boa escola para seu filho, pensar tanto em ganhar dinheiro para pagar um curso de inglês, um curso de espanhol, não sei o quê, e a gente perde o desenvolvimento da criança. E aí você olha pro lado, seu filho tá com 7, 8, 10, 15 anos, e você fala, meu Deus, já foi. Eu trabalhei tanto para dar uma boa condição de vida para ele, mas e aí, eu não estive lá nesse momento. Então, assim, a gente tem que voltar um pouquinho, olhar, ter esse olhar com a criança, né? Porque a criança precisa da gente. Teu filho vai chegar com 15 anos lá, só vai saber cantar galinha pintadinha, mais nada. Ele vai ficar viciando Baby Shark, essa coisa aí. Mas tem um lado bom também, né? Quer dizer, pelo menos a gente acha, falam muito que essas músicas ajudam no desenvolvimento, balela, ou você acha que tem um lado bom dessa galera aqui? Não, assim, música é legal. Música, gente, sou fã de música, assim, mas o problema é a tela.
Entendeu? Então você pode colocar a Galinha Pitadinha, o Baby Shark e tudo, mas não deixar a criança olhando pra tela. Entendi. Entendeu? Música aguça a audição, tons e tudo mais é importante, como qualquer tipo de música, né? Tem até estudos que falam que crianças que ouvem música clássica desenvolvem mais do que isso. Isso então, é é muito verdade legal. isso, não? É verdade. É verdade? É verdade. Então, Coloquem vou Mozart colocar com seus muito. filhos, então Baby Shark. Não, e vale a pena ouvir sempre. Até a gente mesmo que já tá com a cabeça formada aí, desenvolvida. Qual que é a explicação, vamos dizer assim, teoricamente, se existe uma explicação um pouco As mais escalas técnica? matemáticas das notas. Eu acho que é uma parada assim. Eu sei que tem alguma coisa relacionada com notas, mas eu não sei te explicar direito, não. Vou Mas comparar, tem. que você coloca um funk, é 2 notas, tchutchá. Você coloca, isso é o que eu, empírico, tá, que eu ouvi falar. E a música clássica, ela tem várias, ela é uma escala de notas muito grande. Então o cérebro ele vai diferenciando aquilo e ao escutar ele vai desenvolvendo. A pediatra aqui eu falando groselha, né? Mas eu acho que é isso. Mas tá ligado? eu ouvi alguma coisa disso, eu não sei explicar exatamente se é isso, mas tem essas coisas das escalas. Mas assim, é isso. E só reforçando o que você falou da alimentação, né? Vale para as crianças, mas vale para nós adultos. Gente, não comam assistindo, tipo, televisão. Se quiserem colocar algum podcast, ó, fala aí do Terapate para ouvir. Mas o problema da tela é justamente esse. A gente perde, né, o prazer da comida, a gente perde o paladar, a gente perde a noção de saciedade. Então, se você vê, quando você come vendo alguma coisa, você come muito mais do que você realmente precisa, porque você tá lá vendo e tá comendo. Você perde o tesão pela comida mesmo, né? Então você perde isso na introdução alimentar, quando a criança tem 6 meses, atrapalha todo o desenvolvimento da criança, porque ela tá lá conhecendo o que é o brócolis, o que é a cenoura, o que é isso. Quando você coloca uma tela pra criança, ela só abre a boca e fica colocando as coisas dentro da boca. É isso que eu ia falar, que né, que as crianças, as mães né, colocam a criança naquela cadeirinha, né? E aí taca, que nem o Diego falou, a galinha pintadinha, o CD inteiro, né? Ali. Exato, É abre a boca da horrível criança isso, e vai colocando, fala, nossa, meu filho tá comendo um monte, tá arrasando. Mas ele não tá experimentando, então ele não sabe o sabor do brócolis. E se não come, aí é válido? Porque aquela criança fala, ah, meu filho não come de jeito nenhum, aí é válido ou não? Não, Mas aí que que não? você não tem que colocar mesmo. É que aí você tem que lidar com o problema mesmo, né? Entendeu? É muito fácil, a gente tá usando as telas pra resolver as coisas aí. E o que você fala para aquela mãe que acho que deve ser um dos casos que é justamente esse que não come? A mãe chega lá desesperada, o filho no consultório, meu filho não come. Qual que é a primeira, teoricamente, assim, devolutiva que você dá pra mãe, pro pai, pra aquela... Às vezes vai com a avó, com o vô, vem um papagaio no consultório. Vem todo mundo. A criança não come. Tá, a primeira coisa é eu faço o diário alimentar da criança. Ah, ela não come. Então vamos lá, que horas ela acordou? O que ela comeu? Hoje? Ontem? E a criança come. É. O maior problema da frase meu filho não come o que eu quero, a quantidade que eu quero. A gente tem uma expectativa que a gente quer que a criança bata um pratão de comida, mas ela não tá afim. Entendeu? Então a gente tem que entender qual é a criança. Então quando a mãe fala assim, ai meu filho não tá comendo nada, eu falo, ah, não, mas nada o quê? Não come nada. Uma feijoada ali, um sushi ali, um hot roll. Mas quem é? Como foi a introdução alimentar do seu filho? O que ele come? Ai, Deus, você quer ouvir e falar assim, ai meu filho só come, não posso falar o nome, só pode o fast food. Só come o fast food. Aí eu falo, com 5 anos. Seu filho pega o carro, pega a carteira, vai lá no drive, né? Ou no iFood, né? Pede ele que apresentou, ele que conheceu. Gente, então aquele assim... tem um arco amarelo. Exatamente, entendeu? Aí fala, ele só come isso. Eu falo, mas quem que... Sabe? Quem que apresentou? Ai, meu filho só come bolacha, só come chocolate. Pega o armário da bolacha de chocolate, tranca e seu filho vai comer o que tem. Então, se você vai colocar um prato de comida na frente dele e ele não quiser comer, vai dar meia hora, ele vai estar com fome. Você vai colocar o mesmo prato na frente dele. E ele vai ter que comer. Cara, ele não vai virar e falar, eu vou lá comprar bolacha. Eu comia certinho quando morava com a minha mãe, cara. Faz Aí tempo que fui morar você sozinho. mora com ela, então, né, jeito? Fui morar sozinho, já era, acabou. Era tudo regradinho. 3 bolachinhas no pacote apenas, aquela Ele quer dizer que a culpa é Ah, da Thay, eu eu sei que cortei. não é, porque a culpa é dele, cara. Eu que arrastei a Thay. Eu conheço já, coitada dela. Gente, Ela sofre, 1 hora de podcast, a gente roubou o podcast da mulher aqui agora. Caraca, mano, mas eu tenho umas outras perguntinhas pra fazer, cara. Dá pra mais umas perguntinhas? Bora, Como é que tá aí? vamos pra reta final. Tá, então vamos lá. Eu ia perguntar uma das perguntas que eu acho que deve ser bem frequentes, era acho que essa questão, meu filho não come, né? Você já explicou pra gente que tem muito pai aí que realmente a criança tá comendo e ele disse que não tá comendo, e tem a questão também dos pais que dão porcaria pra criança e depois não quer reverter. Eu ia perguntar, e a outra que também deve ser bem frequente, os pais que chegam, né, acabou de o filho nascer, meu filho não dorme, como é que funciona isso também? O
filho dorme, não dorme? Por que tem crianças que de madrugada ficam acordadas, quando na barriga da mãe tem alguma explicação? Então, tudo depende da faixa etária, né? Tudo depende de qual é a rotina dessa criança, né? Então, assim, meu filho não dorme. Aí eu falo, tá bom, ele vai dormir que horas? Ele vai dormir às 6 da manhã, acorda 1 da tarde, almoça, volta e dorme mais 3 horas. Tá totalmente bagunçada a rotina, né? E a pandemia também bagunçou tudo isso muito mais, por falta de rotina de escola, falta de rotina de sono. Como que essa criança vai dormir? Ela vai dormir e fica vendo televisão no quarto. Não é hora de ficar vendo televisão no quarto, né? A gente sabe que as luzes incomodam, né? Atrapalham a questão da melatonina para poder dormir. Então a gente precisa sim fazer uma rotina de sono, a gente precisa estabelecer, meu filho dorme na sala e aí eu pego no colo e levo pro quarto. Imagina, a criança dorme num lugar, acorda no outro, ela não sabe onde ela tá, então é importante a gente fazer uma rotina desde pequeno, colocar ela para dormir no ambiente dela, apagar a luz, não é para ver televisão, não é para ver celular antes de dormir, estabelecer tudo isso. Nós mesmos, né? A primeira coisa que a gente faz quando acorda é o quê? Pegar o celular e checar o WhatsApp. A última coisa que a gente faz é o quê antes de dormir? Também. Checar o WhatsApp. Isso é erradíssimo, gente. Isso é uma coisa... Eu faço isso, eu admito. Mas, assim, é erradíssimo. Porque hoje em dia o WhatsApp virou trabalho, né? Assim, infelizmente, aquilo que você falou, não é mais a questão só do WhatsApp, não é mais objeto de lazer, como uma rede social. Hoje em dia, em diversos trabalhos, né? Você tá ali full time, ele realmente trabalhando, cara. Então, exato, mas o ideal é a gente acordar. Eu até brinco com a minha mãe, que as minhas falam, larga o celular e vem come aqui. Eu falo, mãe, eu tô trabalhando agora, não tô no WhatsApp brincando, né? Exato. Então hoje em dia virou essa questão. E eu te perguntar mais assim, você falou talvez numa faixa etária um pouquinho mais velho, mas e quando é bebê, aquele pai e aquela mãe de primeira viagem, né? O que acontece? Tem criança que parece que nasce com o sono já reguladinho, e tem criança que parece que nasce ali que demora pra... É normal isso? Na verdade, nos primeiros meses a criança ela precisa dormir perto dos pais, né? Existe um termo que a gente fala de esterogestação. Ela precisa sentir o cheiro dos pais, ouvir a voz dos pais. E a gente quer o quê? Que uma criança que acabou de nascer, a gente colocar num berço e largar e fazer outras coisas, né? Então, o exemplo que eu sempre falo é: qual animal larga o seu filhote para fazer alguma coisa? Todo animal leva seu filhote para onde vai. Nós queremos que uma criança durma a noite inteira num berço e a gente vá para outro quarto. Então a gente precisa rever isso também. A gente precisa fazer, a criança precisa sentir, ouvir os pais, sentir acolhida, sentir protegida nesses primeiros meses de vida. Sim, bacana. E eu queria também te perguntar para você, em questão de projetos sociais, a doutora Paty tem algum já atual? Tem ideias de se aprofundar em algum? Legal. Eu adoro. Esse é o que eu falo. É muita energia, né? Eu preciso sempre colocar. Eu já fiz um projeto no Sertão da Bahia, uma vez, no Projeto Canudos, que eu super recomendo para quem quiser fazer. Como é o nome do projeto? Desculpa. Projeto Canudos. É o Instituto Canudos, só entrar no Instagram deles. Eu fui pro Sertão da Bahia e a gente fez atendimento voluntário lá durante 10 dias no sertão. Foi assim... Um dia eu vou contar em detalhes para vocês. Eu já fiz projeto em Hospital Barco, na Amazônia, então eu fiquei uma semana num barco, dormindo em rede e passando nas populações ribeirinhas, nas populações indígenas e fazendo atendimento nessa região. O ano passado eu criei um projeto chamado Corrente de Amor pelo SUS, que foi um projeto no comecinho da pandemia, foi dia 23 de março, foi bem no começo, quando estourou tudo, de doações de escudos faciais. Nós doamos mais de 400 mil equipamentos de proteção individual para 12 estados. Foi para o Brasil inteiro. Foi um projeto incrível. Me ensinou muito aí na questão da pandemia, na questão de atendimento do SUS. E eu pretendo continuar com esse projeto ativo, sim. Não mais para entrega de equipamentos, que graças a Deus, né, hoje em dia está regulamentado, mas para a gente continuar atendendo, sim, nas cidades. Ainda estou para estabelecer qual vai ser, assim, mas esse projeto que é meu, quem quiser conhecer um pouquinho mais, no Instagram, Corrente de Amor pelo SUS, foi bem bacana e vou continuar. Pô, que legal. Eu ia te perguntar assim, se teve algum caso, aí já você comentou, tem algumas experiências, né? Quem voltar no podcast lá vai ver, mas assim, teve algum caso ou alguma criança assim, que te marcou muito na tua história da pediatria? Alguma coisa que você falou, realmente essa coisa me marcou, ou mudei a vida de alguém, ou de alguma criança, teve alguma experiência assim do tipo? Tem algumas, essa que eu contei, né, que foi a mãe que me acolheu, foi uma delas, né, eu saber que eu tô no caminho certo e eu tô fazendo as coisas certas, independente de qual é o desfecho final, né. Toda vez que chega alguma mãe, tem um
a criança chegou, nossa, com uma semana de vida, assim, desnutrida, desidratada, não estava conseguindo amamentar, não estava urinando. Era a ponto de ir para o pronto-socorro, para internar, porque a criança não estava mamando, e eu fui lá, não, vamos fazer amamentação, vamos fazer isso, aquilo. Hoje em dia está aí fazendo 2 aninhos, mamando no peito ainda faz 2 anos, nunca ficou doente, nunca ficou internado. Então, assim, esses casos do dia a dia que me mostram que eu estou no caminho certo, que eu estou fazendo realmente, quando os pais confiam em mim, eu falo, várias vezes teve criança já que nasceu aí com 2 quilos e pouco, chegou no consultório com 1.700, né? E aí o pai fala, não, doutora, pelo amor de Deus, eu vou tacar a fórmula. Eu falo, meu, você confia em mim. O pai me olha com aquela cara, né, meio tipo, só doida, né? Tipo, meu filho, eu falei, meu, confia em mim. Eu vou voltar daqui 2 dias, a gente vai ver. E aí, quando os pais confiam e vão junto comigo, depois eles só falam, nossa, Paty, obrigada. Obrigada, era isso que eu precisava, é pegar na mão dos pais mesmo e mostrar essa confiança e mostrar que eu sou capaz e estamos no caminho certo. Show de bola. E assim, o podcast é um projeto que é o futuro, que já é o presente. Tem algum outro projeto que você está engatilhando, que você está querendo colocar nos trilhos aí, que está acontecendo? Tem muita coisa boa vindo por aí. Você pode dar algum spoiler aí pra gente aí? Será? Vamos lá. O podcast já é um projeto futuro. O projeto já tá, né? o podcast Nosso já tá primeiro aí, estaremos aí todos. Episódio, primeiro programa, que a gente tá muito feliz aqui que tá fazendo, né? Exatamente, mas conta pra gente, podcast rapidinho. aí. Vão ter 2 cursos que eu quero lançar aí, um até o final do ano e um no começo do ano que vem. Um curso voltado aí mais para as mães de primeira viagem, para os pais de primeira viagem. E um curso que é pro que eu adoro, que é a questão de amamentação mesmo. Então, é o que eu posso falar. Show de bola. Você quer falar mais alguma coisinha, maninho? Quer perguntar mais alguma coisa aí? Cara, aqui tá tranquilo já deu pra... Assim, tem um universo inteiro pra explorar. Com certeza. Só Que- daí aí a pessoa vai ter que acompanhar o próximo, aliás, os próximos programas da doutora Paty vai estar aqui disponível no YouTube e nas outras plataformas, né? E vão ter que ficar ligados. Hoje deu pra gente conhecer um pouquinho da doutora Paty, mas foi super incrível aí. E eu queria, além de agradecer o convite, né? Da gente estar participando e estar fazendo parte disso tudo que está acontecendo. E pedir para você também deixar uma mensagem aí nesse primeiro programa para os papais, mamães que já te conhecem e para quem não te conhece e que pode, né, vamos dizer assim, tá junto com você aí. Bom, gente, eu queria agradecer aí, né, a confiança de vocês nesses meus 5 anos aí de consultório e o pessoal que está me conhecendo aí nas redes sociais. Meu objetivo é sempre trazer informação, né? A gente sabe que, infelizmente, não consigo atender todo mundo, resolver os problemas de todo mundo, mas eu já tive tanto feedback gostoso já fui parada em lugares, em restaurantes do tipo, doutora Paty, é você? Nossa, eu te sigo, obrigada por ter ensinado isso, e não era meu paciente, né? Então eu acho que a gente chegar com informação, o máximo que a gente conseguir aí, com lives, podcasts, YouTube, o que tiver que vir por aí, porque tudo que é novidade eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E é isso, vamos seguir junto aí. Fazer a informação chegar, né? Porque justamente o que eu falo, o profissional bom que se diferencia dos outros é que esse aí que está sempre estudando, que é o que a doutora Paty faz, está sempre antenado, que tem essa questão também da humanização, né? da proximidade com a criança, com os pais. E com certeza a doutora Paty é uma profissional exemplar aí e é diferenciada por isso, né? Queria agradecer também o convite. Tá? Muito legal obrigada. estar aqui debutando, estreando aqui, né, o podcast da doutora. Fico muito feliz, é o que eu falo, né? O grande contemplado com tudo isso vai ser o espectador, né? Os pais aí que estão vindo, vão ter um apoio, o que ouvir, o que fazer. Eu acho que quando o cara descobre isso, o mundo dele vira isso, né? Ele vai querer ouvir, vai querer saber. Acabou de descobrir, você pai, você mãe, né, ali, ou enfim. É um mundo novo, imagina quantas perguntas. A gente fez várias perguntas aqui agora, imagina quantas perguntas você que vai ser pai agora, você que vai ser mamãe, ou você que já nasceu, às vezes teve uma experiência que já tem um pediatra, mas teve uma experiência que não foi tão bacana. Exatamente. Então assim, acho que é um universo realmente incrível, né? A pessoa vai adentrar. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês, meninos. Gente, acompanhem aí a Hora do Rush no podcast. Queria agradecer aos patrocinadores, Carinho da Natureza, são produtos de óleos essenciais naturais
que eu vendo lá no consultório, mas tem no site deles também. Tem a loja da Doutora Paty, da Reserva, que são as camisetas com os logos da Doutora Paty. Então é isso. Muito obrigada. Eu vou agradecer aqui, vou agradecer meu amigo Derek, que deu aqui de presente pra gente aqui, ó. Ó, show de bola. E depois nosso difusor aqui, nossa, tá um aroma muito gostoso, né? Eu vou te explicar. Assiste o próximo podcast que você vai descobrir o que e vai tem ser nesse esse aroma. que eu ia falar. Ele já deu o gancho aqui que vai ser, acho que o próximo programa, não é isso? Que a doutora Paty tá adiantando. Exatamente. Como é que vai ser esse spoiler? Vai ser sobre o quê? Óleos essenciais. Show de bola. Cara, isso tá uma mania tremenda no mundo agora, tudo se faz Cara, com a gente passou por com um cheirinho gostoso aqui, cara, é essencial. Essencial. Então, obrigado, Derek, aí. E a doutora, como que é? Obrigada, gente. E sigam no Instagram, quem ainda não me acompanha, quem tá assistindo no YouTube e ouvindo, siga a doutora Paty Terrível. É isso, show. Beijo, beijo! Valeu, galera.